direitos foi apenas com o novo Código Civil, que foi promulgado só em 2002, que caíram formalmente algumas outras restrições, inclusive o direito da mulher de ser chefe de família e algumas outras questões, né? Então, eu trago aqui um pouco essa linha do tempo, mostrando realmente esses marcos, né, um pouco das mudanças que aconteceram na legislação brasileira, em termos de avanços ao longo desse período, né? Pensando no Código Penal também, até 2005, ainda havia uma previsão legal em que havia uma isenção de pena para o estupro, né? Então, ainda a questão principalmente da mulher ter uma relação sexual antes do casamento, isso considerado uma questão que afetava a dignidade da mulher, e o casamento vindo como uma questão prevista em lei para reparar este dano, por assim dizer, né? Então, uma previsão de isenção da culpa por estupro, e inclusive por estupro de vulnerável, com o casamento. Isso só caiu em 2005, né? Então, muito recente. A gente vê que, na verdade, algumas desses dispositivos não eram necessariamente aplicados na prática, mas persistiam, né? Só em 2006, realmente, a gente tendo a da Penha aí vindo para reconhecer a violência doméstica como um crime de fato. Antes disso, era considerado uma questão de foro íntimo, de foro e muitas vezes resolvido realmente por reparações menores de serviços voluntários ou serviços à comunidade, né? Então, isso tudo muito recente nesse reconhecimento dos direitos da mulher como sujeito de direitos de autonomia independente do marido, para realizar vários atos, inclusive da vida civil, mas principalmente em relação a questões de sanar essa desigualdade, né? Então, realmente, vendo isso tem um histórico muito mais longo, né? Quando a gente pensa, inclusive, no ordenamento penal, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, as primeiras aplicações penais, as ordenações do reino, autorizavam o marido a matar a mulher no caso de adultério, né? A mulher era considerada, categorizada nesse primeiro ordenamento jurídico criminal como ou honesta ou não honesta, e a sua proteção diante do direito, dependendo do seu recato sexual nesse sentido, né? Então, realmente, tudo isso é uma construção que a gente pensa em termos jurídicos, ainda muito enraizado na nossa sociedade, apesar dos avanços legislativos, né? Isso no mundo todo, as mulheres realmente tendo essa questão dos direitos inferiores aos dos homens, né? Muitas vezes nesse sentido. Até 50 anos atrás, mais ou menos, não havia nenhum país com legislação na área de violência doméstica, né? Então, a gente fez um apanhado disso, é muito recente esse tipo de legislação. Eu voltei atrás, né, enfim, nessas pesquisas históricas, a previsão, inclusive, de disciplinar a mulher, né, no âmbito do casamento, por erros cometidos que a gente ainda vê acontecendo na prática. Isso era legal em muitos países do mundo. O primeiro país que começou a limitar isso foi a Inglaterra. Isso em 1895, a cidade de Londres instituiu um ordenamento que limitava o horário em que os maridos podiam disciplinar a mulher, e, na verdade, isso foi implementado para limitar um pouco a questão do barulho. Na verdade, foi esse o propósito inicial. Depois, claro, isso foi avançando com esse reconhecimento todo, mas tudo isso para a gente entender, quando a gente fala da questão da violência, como isso era uma questão, inclusive, legalizada, né? Então, realmente, esse controle familiar, esse controle do homem, e isso tudo a gente ainda vendo na questão da sociedade, né? Quando a gente vê a questão da violência, os estudos que se fazem em relação às percepções da violência, né? E fazendo isso, são estudos que são feitos globalmente em diferentes países, se as pessoas acham, perguntam para homens e mulheres, se o marido tem direito de bater na mulher porque ela, enfim, queimou feijão, porque ela chegou tarde em casa, porque ela se vestiu inadequadamente. A percepção em muitos países ainda é que isso é de fato algo que é permitido, que é ok, que é normalizado, e na prática é o que a gente vê quando a gente vai olhar um pouco os casos que acontecem, né? Se você vai olhar, por exemplo, casos no Brasil que eu trabalho um pouco mais de perto, né? Esses são os relatos, muitas vezes, dos agressores, né? De achar que realmente isso faz parte um pouco dessa dinâmica familiar, e que isso ainda é uma questão que é aceita, né? Então, a gente vendo como essa construção histórica de desigualdade de direitos, mas principalmente, inclusive, associada à questão da agressão, da violência, foi construída juridicamente, historicamente, e hoje, apesar dos avanços na legislação, de um reconhecimento
muito grande dessa proteção e dos direitos da mulher, a gente ainda vê isso na prática, né? Então, eu acho importante... mais uma pessoa? Muita gente, vamos lá, desculpa. Então, assim, isso um pouco essa questão histórica, né? E aí o que eu trago, que é um pouco esse um estudo que a gente faz no Banco Mundial, é como estamos hoje. E aí, falando um pouco em termos globais, isso, um último relatório, que é um relatório do Banco Mundial, mas que faz esse apanhado em relação aos direitos das mulheres. Aqui um enfoque muito mais nos direitos econômicos, então não trata todas as áreas, mas traz algumas áreas importantes em relação, principalmente, aos direitos dentro do casamento, com o matrimônio, alguns direitos que são realmente bastante limitantes para as mulheres, né? Então, a gente vendo aí, enfim, países que ainda, de fato, limitam os direitos de propriedade, isso, muitos países em que a mulher não tem acesso, não pode administrar os próprios bens quando se casa, é o marido que administra, ela não tem o mesmo direito de herança, então os direitos de herdar bens são diferentes. As mulheres ainda precisam, em alguns países, pedir autorização do marido para trabalhar, para abrir conta em banco, para, enfim, atuar de forma civil em muitos países. E também a falta de proteção, principalmente em relação à violência, ao assédio sexual, à violência doméstica. Em muitos países ainda a gente vendo a falta dessa proteção e avanços ainda realmente necessários, né? Então, é importante trazer isso porque a gente entende como ainda é preciso avançar, apesar da gente viver aqui num país em que essa igualdade, pelo menos em termos formais, né? E a gente fala da igualdade formal e a igualdade substancial ou material, que são coisas diferentes, né? Então, a gente num país em que a igualdade formal já se conquistou em grande medida, apesar de alguns percalços e muitas coisas ainda a se avançar. No Brasil também, a gente não vê restrições ainda, ou mais ao mulher, mas ainda uma desigualdade substancial e material que vem um pouco dessa desigualdade de direito e falta de leis que protejam ou que contribuam para esses avanços, né? Então, um pouco nesse sentido. E aí, falando de oportunidades, aí eu trago alguns dados que são dados também globais aqui nesse sentido, mas que mostram realmente como essas limitações históricas e essas construções sociais ainda repercutem nas oportunidades que as mulheres têm. Então, em vários âmbitos, quando se fala em termos da contribuição econômica das mulheres, né, é muito menor que dos homens, a participação no mercado de trabalho, mais ou menos quase 30% menor do que dos homens, a participação na política ínfima em relação dos homens, mais ou menos 25%. O fato de que as mulheres são as que se dedicam muito mais aos cuidados dos filhos, né, na maioria do mundo, então 3 vezes mais horas, isso em termos globais, mas no Brasil os dados são parecidos, né? Então, isso quantificado, inclusive já mostra um pouco o que isso traz em termos de, poderia ser contabilizado em termos da contribuição da mulher, que não é contabilizado necessariamente em termos econômicos, e que em muitos países, principalmente com as legislações de casamento, quando a mulher não trabalha ou contribui mais para os cuidados familiares e não há uma proteção legislativa nesse sentido, no caso de dissolução do casamento, ela sai com nada, porque não existe uma previsão legal, como existe no Brasil, por exemplo, da comunhão parcial de bens, em que tudo que é adquirido depois do casamento se reparte igualmente. Em muitos países é a separação de bens. Então, se a mulher não trabalha fora de casa, ou se ela passa uma parte maior do tempo contribuindo de maneira não remunerada para os cuidados familiares, no caso de dissolução, ela sai com muito pouco, né? Então, ainda essa proteção muito menor para as mulheres, né? Então, a gente vê aí a questão da diferença salarial, isso mesmo em reconhecimento, a legislação avançando nesse sentido, mas uma diferença salarial entre homens e mulheres para, enfim, exercendo inclusive os mesmos trabalhos ou funções semelhantes, mas desigualdades por uma construção histórica também. Então, muitas questões ainda que precisam ser avançadas, né? E são dados que são muitas vezes chocantes, mas são a realidade ainda. No Brasil, parecido, né? Eu mais ou menos comentei, é bastante parecido com os dados mundiais. Então, enfim, principalmente quando se fala em termos de liderança, de avanço, né? Então, nesse sentido, principalmente a gente vendo uma defasagem muito grande das mulheres, a participação na economia ativa, e isso volta para essa construção social ainda, dessa dinâmica de que a mulher, historicamente, né, incentivada muito mais a priorizar a família, o casamento, que isso ainda sendo
um conceito bastante da sociedade, né? Então, essas desigualdades se projetando em termos econômicos, inclusive. Aí um pouco o que a gente traz aqui, enfim, trazendo esse lado econômico, mostrando que essa igualdade de gênero investindo nas mulheres tem impactos positivos para todos, então mostrando que não é só a mulher que se beneficia, a sociedade toda se beneficia. A gente sabe que as mulheres, quando trabalham, quando estão na política, quando tem uma remuneração, investimento em questões de bem-estar social, em questões de saúde, de educação, é muito maior. Quando estão na política, priorizam essas questões. Então, isso dados bastante concretos mostrando que o avanço da igualdade de gênero, o avanço das mulheres nessa participação traz ganhos para todas as comunidades, inclusive em termos econômicos. A gente fala em perdas, enfim, econômicas de PIB para os países, né? Então, isso muitas vezes é um argumento que é utilizado para trabalhar com os países, mas que mostra o quanto isso também afeta a todos nós enquanto comunidade e sociedade, né? Como avançar? Bom, aí eu tentei limitar bastante essa parte, mas primeiro, claro, a questão do reconhecimento de direitos, então essa igualdade formal, importantíssima, né? Você ter direitos, ter proteções que possam ser acionadas, mas a gente fala também da igualdade substancial, né? E aí a questão, como mostra essa imagem, eu acho bastante bem, é que você precisa reparar, precisa ter mecanismos para reparar essas desigualdades na construção histórica, né? Então, a gente faz isso com legislação, com políticas afirmativas, políticas de cotas, por exemplo, ou outras que contribuem, ou mesmo outros tipos de legislação e políticas que não necessariamente separam espaços para as mulheres, como são as cotas, mas que a gente sabe que, em algumas áreas, alguns tipos de legislação, alguns tipos de política realmente contribuem muito mais para as oportunidades das mulheres, né? E a gente pensa, um pouco essa perspectiva de gênero quando a gente fala de qualquer coisa, né? Então, você pensa muitas vezes que uma legislação, uma política ou uma iniciativa tem impactos semelhantes em homens e mulheres e não tem, né? Muitas vezes não tem. Então, é uma construção, é pensar um pouco com essa perspectiva e como criar condições para fechar essas lacunas, né? Para dar essa diferença que é necessária para as desigualdades que ainda persistem, né? Então, isso com legislação, com políticas, com iniciativas, de modo geral, e isso é o que tem sido feito no mundo. E aí, a outra parte tem muito a ver com as questões ainda de mentalidade, né? Que a gente vê que, enfim, os vieses inconscientes que todos nós temos, eu às vezes tenho umas apresentações mais longas em que você faz uns testes, nós temos também, nós temos essas discriminações, nós crescemos com esses conceitos, nós fomos educados assim, isso é difícil mudar se você não tem um alerta externo para te mostrar que você está tendo esses vieses, né? E a gente reproduz todas essas construções no dia a dia, muitas vezes sem querer, né? Então, eu também aprendi a entender que não é questão de culpar ninguém, ninguém tem culpa nesse sentido, né? Porque a gente está, na verdade, reproduzindo aquilo que a gente aprendeu, que foi uma construção histórica, mas é preciso desconstruir. Para desconstruir é preciso conscientizar. Então, esse trabalho de conscientização, os trabalhos como o da cartilha, tudo isso são super importantes. Eu vejo esse impacto no trabalho que a gente faz no mundo e realmente tem um efeito muito, muito valioso. E realmente é onde a gente consegue avançar, porque a gente muda a legislação, muda as políticas, tem as iniciativas, mas enquanto você não muda as construções mentais, né, os paradigmas, você realmente não vai conseguir avançar. Então, esse tipo de trabalho é muito importante. Aí são várias as iniciativas, capacitações, mentorias, as redes de referência, as redes de apoio, né? Mas muito esse trabalho de conscientização. Então, isso é uma parte importantíssima do trabalho, por isso que eu ressaltei aqui. Isso aqui eu coloco o seu papel, eu acho que é um pouco uma puxar a outra, a gente ter realmente enfim, ter isso muito consciente, né, de que a gente precisa realmente nos apoiar, nós precisamos nos apoiar nessa construção, nesse avanço, porque realmente é só indo juntos que nós conseguimos avançar bastante. E aí eu concluo, enfim, isso é um pouco o que eu coloco, porque esses são os dados do Fórum Econômico Mundial, que se realmente nós continuarmos nesse mesmo ritmo, esses dados mudam todo ano, nós não alcançaremos essa igualdade em 132 anos. Então, é realmente um chamado para uma atuação muito mais, né, enfim, intensa para avançarmos mais rapidamente. Muito obrigada. Vou deixar aqui mais uma pessoa. Eu tenho Devia uma ter. tarefa agora que no roteiro aqui, por conta das questões técnicas, eu acabei não fazendo, mas eu acho que tem tudo a ver com o teu final, então eu vou me perdoar
e vou me responsabilizar fazendo agora. Na pegada da gente se admirar, né, da gente enquanto conquista, eu queria apresentar a Paula, porque eu não apresentei a Paula, não a Paula líder do colegiado, né? Gente, é assim, ó, quem é lá da década de 80, vocês conhecem o jargão senta que lá vem a história? Então, é senta que lá vem a bio, tá? Precisa. A Paula, ela é especialista em gênero e direito da mulher, com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento internacional e direito comparado, com foco em igualdade de gênero, inclusão econômica das mulheres e desenvolvimento no setor privado. Ela trabalha no Banco Mundial, ela já mencionou, para a promoção de leis e políticas sensíveis a questões de gênero e de proteção das mulheres contra a discriminação e a violência. É Global Fellow do Brasil Institute do Wilson Center e professora adjunta da área de gênero e direito internacional e comparado na American University, na Washington College of Law. É líder do núcleo com a gente, que beleza, né? Temos aí ela conosco. É líder global da organização Women Inside Trade, conselheira do Gender Equality Initiative in International Affairs, advisor group da George Washington University, fez mestrado em Direito Internacional pela Universidade de Georgetown, aqui em DC, especializada em Relações Internacionais pela Universidade de Basileia. Leciona, professora, então, tipo assim, né? E eu acho que uma das grandes tarefas que a gente tem enquanto mulher é ressaltar, assim, e agradecer a oportunidade que a gente tem de ter líderes e exemplos em papéis tão importantes como que a Paula representa. E sobre o que você nos apresentou, eu vou deixar duas questões para a gente pensar e refletir, e, por favor, fiquem à vontade, tanto online quanto presencial, para fazer perguntas, para dialogar com isso. Mas tem um aspecto social e emocional do que a Paula trouxe, que é assim, são muitos anos de história construída, e não adianta a gente buscar culpado. Eu gostei muito quando você colocou isso, porque a culpa não nos exime da responsabilidade. Eu posso não me sentir culpada com todo esse histórico que é trazido aqui pela Paula, mas eu também não devo não me responsabilizar por o que a gente vai fazer com relação ao que ela trouxe. 132 anos me parece coisa demais. E uma coisa que, quando a gente conversou sobre a palestra, eu disse para a Paula, e queria dizer agora aqui para todo mundo, é que se nem os argumentos econômicos são suficientes para os governos compreenderem a importância do impacto da igualdade na economia, na sociedade, e neles, homens, porque eles fazem parte da sociedade, quais são os argumentos que no dia a dia a gente vai usando e trabalhando como formiguinha, né, para que isso aconteça. E aí entra o papel da conscientização que a Paula trouxe para a gente. Que a cartilha é um dos meios para a conscientização, mas a gente tem que educar não só as mulheres, a gente tem que educar toda a sociedade, independente do gênero. E aí a cartilha também está a serviço disso. A mulher que entra em contato com a cartilha vai poder orientar outras pessoas que não só mulheres. Queria saber se online a gente tem alguma questão, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Mas aqui, pode colocar no chat. Ou pode falar, não sei. Ou pode falar se a gente conseguir elas estão disponibilizar. Aqui, né? Acho que tem uma câmera que a Denise coloca ali que vê todo mundo. Aqui. Aqui, tá certo. Tem uma câmera que mostra todo mundo. Tudo bem? Esse material que Paula colocou, a gente vai disponibilizar depois. Aqui, presencial, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou comentar. Olha, a Virgínia saiu, está voltando, está esperando para ser aceita. Ah, tá. Aí. Aí, está conectando. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algo que chamou atenção, algum dado? À vontade. Fala, Manu. Só comentário, foi muito tocante esses dados, né? Como a gente vê em qualquer, para mim, foi muito tocante sobre qualquer retrocesso, realmente, assim,
a gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque assim, foram muitos anos de luta e de conquistas, né? Muitas mulheres antes da gente, outras pessoas e homens, provavelmente, a maioria das mulheres lutando por esse espaço que a gente tem hoje. Tem muito tempo ainda para a gente chegar no mínimo né, de igualdade de gênero. Então, eu queria dizer que isso é muito importante. E fazer uma pergunta simples, é uma pergunta só de conceito mesmo. Em inglês, tem aquela diferença entre equality e equity. A gente tem essa diferença de termo em português também? Tem. Qual seria? Tem, é a mesma construção. A questão da igualdade, aí quando você pensa, enfim, a imagem eu acho que mostra bem, né? A questão da igualdade é você dar a mesma coisa para todo mundo. Então, a gente fala muito na igualdade de direitos, né? Porque aí é você garantir que os direitos sejam iguais. Mas quando a gente fala principalmente na igualdade, ou enfim, na igualdade material, que é você é um conceito mais amplo, né, de direitos, deveres, oportunidades, de tudo, né? Muitas vezes só a igualdade, você dar as mesmas ferramentas para todas as pessoas não é o suficiente, porque cada um tem necessidades diferentes. Ou algumas pessoas têm necessidades maiores, né? Então, você pensa em grupos vulneráveis, a mulher como um grupo vulnerável nesse sentido, né? Então, aí a imagem mostrando, por exemplo, duas pessoas de tamanhos diferentes. Então, para as duas pessoas de tamanhos diferentes conseguirem alcançar a prateleira, você não pode dar um banquinho que seja da mesma altura, porque o que é mais alto vai alcançar a prateleira e o que é mais baixo não vai alcançar. Então, você precisa compensar essas necessidades diferentes. E com isso, é isso que é... Aí entram, claro, políticas afirmativas, entram iniciativas, entram milhares de ferramentas, mas é um pouco esse conceito de que as pessoas têm necessidades diferentes para conseguirem alcançar os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E a ideia da equidade é isso, né? Como é que você garante, então, isso, considerando as necessidades diferentes de cada um, né? Então, a gente devia usar mais o termo equidade do que igualdade. A política dos Estados Unidos, por exemplo, foi lançada recentemente, usa os dois termos, porque, na verdade, os dois valem, porque em algumas questões você fala da igualdade, né? Então, enfim, quando você fala da legislação, por exemplo, é muitas vezes a igualdade, né? Você garantir que os direitos sejam iguais, mas você tem que ir além disso, né? E, às vezes, até na legislação você tem que ir além disso, né? Criando alguns mecanismos, mas a política americana lançada fala da igualdade e equidade. Então, eu acho que os dois conceitos vão lado a lado, assim. Gostaria de poder perguntar, enfim, o trabalho que o vídeo faz em relação ao Brasil nesse tema, eu achei interessante só falar toda essa linha do tempo que você colocou, e eu acho também legal a gente saber um pouco sobre o seu trabalho. Bom, o trabalho de trabalho... Perdão, como o vídeo ajuda o Brasil nesse sentido? Que tipo de projeto? Bom, primeiro, só para esclarecer, assim, esse trabalho, eu sou Banco Mundial, o BID também, mas não tem problema, não tem problema, não. Não tem problema, porque o BID também, não, porque o BID também tem trabalhos importantíssimos para o Brasil, inclusive em áreas muito parecidas, na questão de gênero, mas essa avaliação da questão da legislação é um trabalho do Banco Mundial. A avaliação é global, é uma avaliação comparada de 190 países, mas é uma avaliação em pontos específicos da legislação, então, principalmente áreas mais relevantes, isso a partir de estudos que foram feitos, entendendo, e também pegando boas práticas, convenções internacionais, tanto na área de trabalho, quanto, por exemplo, a Convenção da Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher, as convenções da OIT em relação à proteção da maternidade, a proteção do direito do trabalho, etc. Então, pega, assim, alguns parâmetros globais de boas práticas de legislação e faz uma avaliação comparada de 190 países, o Brasil é um desses, né? Então, nesse sentido, tem algumas recomendações para o Brasil, mas são pontos específicos. Eu trabalho especificamente aí dentro dessa linha de trabalho com o Brasil também, e aí o apoio com os países de modo geral. Eu trabalho, na verdade, mais na África, assim, as lacunas ainda são maiores, mas também na América Latina e no Brasil, e é muito de apoiar os governos para a reforma de legislação. Então, assim, promover, primeiro, dar visibilidade para isso, né? Mostrar quais são as questões que faltam. Então, algumas coisas foram avançadas, a questão do casamento infantil, por exemplo, né? Que não está nesse estudo aqui, mas a gente faz uma avaliação paralela da legislação. Até pouco tempo atrás, o casamento infantil era permitido no Brasil, abaixo dos 18 anos, a qualquer idade. Uma das previsões era, inclusive, para eximir de pena
criminal, já tinha caído, porque tinha caído no Código Penal, mas ainda existia no Código Civil, e também pela questão de gravidez, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo no mundo para aumentar a idade do casamento no país todo, e eu apoiei a reforma do Código Civil, que aconteceu agora tem 3, 4 anos, que mudou essa legislação, diminuindo um pouco essas lacunas, aumentando a idade do casamento. Então, é um pouco isso, né? Então, é acompanhar a reforma legislativa, trabalhar diretamente, fazer recomendações para os governos sobre como melhorar a legislação, e apoiar um pouco isso. E aí, trabalhando projetos específicos de de iniciativas concretas, né? Então, no Brasil, por exemplo, tem várias iniciativas, as que eu conheço principalmente, assim, algumas no Nordeste, no Maranhão, trabalhando a questão da proteção social, mas trabalhando a questão da violência e de uma perspectiva de gênero dentro do trabalho da proteção social, da assistência social. Outro projeto na Bahia também, um pouco nesse sentido. Então, assim, depende um pouco do país, o que tem sido feito, mas, enfim, principalmente é dar visibilidade, é trazer um pouco esses dados, né, dar um pouco os insumos para os governos atuarem, mas também trabalhando muito em colaboração com os governos para avançar esses sentidos. E o lado braço privado do Banco Mundial também trabalha muito com a iniciativa privada para trazer, enfim, isso também no âmbito do setor privado. Então, tem os dois lados. E a pergunta que você fez, que tipo de projeto é feito? A Clarice talvez até saiba mais, é que trabalha bem com o Brasil, né? Também. O Banco Mundial, todo e qualquer projeto, qualquer setor, ação, saúde, Sim, tem isso também. desenvolvimento regional, transporte, energia, não importa o setor do projeto, ele tem que atender a políticas ambientais e sociais do Banco Mundial. Eu sou arquiteta e trabalho no Banco Mundial há 15 anos na área de salvaguardas ambientais. Então, eu tenho que, em todo e qualquer projeto, incluir premissas e cobrar que os projetos atendam a essas premissas e tenham mecanismos de controle e mensuração para que danos ambientais não ocorram, problemas sociais não ocorram, e, recentemente, também se incluiu a questão da Gender-Based Violence, que é todo tipo de violência baseada no gênero, e isso ficou nas salvaguardas, e, para além disso, a questão da equidade de gênero. Então, todos os projetos, independentemente do tamanho, da área, do setor, do país, ele tende a forçar que o tomador de empréstimo assuma compromissos ambientais, sociais, de combate à violência de gênero e também de equidade de gênero em todos os seus aspectos. Então, isso é uma premissa do banco. E tem todo um compromisso, realmente, né, um compromisso corporativo do Banco Mundial de inserir, de que todos os projetos tenham que, eu trabalho nessa área também, um pouco nessa, enfim, prestando um pouco de assessoria interna, né, para os projetos, tanto no Brasil quanto globais, mas que todo projeto tem que ter, ou deve ter, pelo menos, a maioria dos projetos hoje tem um componente que contribua para diminuir lacunas entre homens e mulheres nas áreas em que estejam trabalhando. Então, se for na área de saúde, como é que o projeto vai ter atividades específicas e medir resultados para diminuir lacunas entre homens e mulheres. Aí, se for na área de saúde, por exemplo, no acesso a serviços de saúde, digamos, ou, enfim, aí depende da área, né? Na área de educação, na área de infraestrutura, qualquer que seja a área. Então, você realmente tem isso de uma forma transversal em todo o trabalho do banco. Exatamente. Obrigada. Sai um pouco desse contexto, mas a ideia era entender, se você por acaso tem dados para compartilhar com a gente, como que anda as novas dinâmicas, as perspectivas em relação à licença maternidade, porque eu escuto, é uma confusão, né? Eu escuto mulheres que defendem que, nesse sentido, elas prefeririam ter menos tempo, contanto que o parceiro ou a parceira tivessem também o direito partilhado por menor tempo. Enfim, você sabe trazer alguma coisa do que tem sido tendência nessas discussões? Tem toda uma apresentação sobre isso também. Esse é um tema, porque, na verdade, é um dos temas, eu diria, principalmente na questão da capacidade da mulher de trabalhar, de continuar trabalhando, de crescer no mercado de trabalho,
a gente vê realmente que um divisor de águas é realmente o momento em que a mulher tem filhos por causa de tudo isso, né? Essa responsabilidade que recai sobre a mulher e um pouco das medidas que vão junto com isso para tentar melhorar essa situação, né, tem a ver com a promoção do que a gente chama de licença parental, né, que são as licenças compartilhadas, justamente, e que, inclusive, em algumas tendências mais avançadas, inclusive, nem falam mais em mãe e pai, ou mulher e homem, mas o primary caregiver, secondary caregiver, né? Quer dizer, então, quem assume maior responsabilidade, porque em alguns países o homem está assumindo mais responsabilidade, né? Nos países nórdicos que tomaram a frente nessas questões, né? Mas essa licença compartilhada e parental, e não necessariamente viria, em muitos países não vem para diminuir o tempo de licença maternidade, não. Ele vem como um tempo complementar ou para igualar o tempo que o homem e a mulher têm, que a mãe e o pai têm. E justamente a ideia é contribuir para mudar essa mentalidade e, na prática, de fato, quem assume a responsabilidade pelos filhos, né? Então, essa é uma tendência global. Se você chama de licença parental, eu gosto porque eu acho que dá essa ideia de compartilhar a responsabilidade, mas em muitos países, simplesmente, eles estão aumentando o tempo da licença paternidade, igualando na medida do possível. Muitos países estão avançando nessa direção e a ideia é justamente essa, né? Então, tem vários mecanismos, e as tendências começaram já há vários anos, eles começaram a aumentar ou criar, né? A França, por exemplo, vários países, enfim, principalmente os mais desenvolvidos, implementando essas políticas, os pais não estavam tirando a cota deles, né? E eles começaram a criar incentivos. Então, em muitos países você tem, se o pai tira tempo no primeiro ano, ou primeiro ano é exagero, mas nos primeiros 3 meses da licença compartilhada, ambos ganham um mês a mais ou ganham um bônus remunerado de remuneração. Então, incentivos para mudar essa mentalidade, e a mentalidade tem mudado em muitos países por conta disso, né? Então, essa é uma tendência, e é uma das áreas que a gente trabalha em termos de recomendações para os países. Só fazer uma observação. O cenário é um cenário delicado, né? O cenário da igualdade, é um cenário muito, muito delicado. Mas se você viajar lá no tempo, né, eu sou historiadora, agora, e você for há 5.000 anos atrás, você vai estar em Egito antigo. A mulher tinha igualdade. A mulher podia divorciar, a mulher podia casar quando ela quisesse, a mulher ela podia adquirir bens, a mulher podia adquirir renda, a mulher podia adquirir propriedade. E a mulher absolutamente exemplar do Antigo Egito foi Cleópatra, que falava 7 idiomas e vendia, e ela simplesmente invadiu o Império Romano. Então, a gente tem, na história, a gente tem amostras significativas de sociedades em que a figura feminina era uma figura extremamente representativa. Então, quer dizer, é necessário a gente dar essa voltar ao tempo e ver que essa mulher que a gente conhece submissa, sem direitos, entre aspas, em que o peso doméstico, o peso da educação dos filhos, né, da maternidade, acho que o problema todo é que a mulher tem útero, né? A mulher tem útero, gente, é um horror isso, quer dizer, um horror entre aspas, né? Isso nos faz, a maternidade nos faz diferentes, né? Graças a Deus, se todos fôssemos iguais, seríamos todos homens. Mas nesse limiar aí, ó, você vai ter mulheres significativas em sociedades em que valorizavam as sociedades. O Banco Mundial está na África, quer dizer, você tem... A África são muitas Áfricas, né? O Brasil são muitos Brasis, é um continente. Então, você teve, sim, civilizações em que houve uma valorização e uma equidade, sim, do papel feminino. Então, esse modelo é o modelo da modernidade, do século XV em diante. Então, a gente tem que valorizar essa peculiaridade, né? E onde que nasceu essa igualdade no Egito, né? Então,
uma boa pergunta, porque na origem da mental da sociedade, esqueci o nome disso, você tem um Deus e uma deusa que se fundem. Por isso tem essa igualdade, né, gente? Desculpa, mas eu não estou recordando agora. Mas é muito interessante isso, entendeu? Você vê como que... Por que o mental é tão difícil de alcançar? Porque você tem o homos econômicos, o homo social, o homo político, o mental e o cultural. Por isso que o mental é tão difícil de alcançar. Primeiro você tem a atribuição econômica, para depois você ir caminhando para esses níveis. Para você mudar o paradigma, porque essa construção feminina é uma construção gerada por paradigma, você tem que avançar esses níveis e chegar no nível cultural. Esse homos cultural, a gente chama de homos cultural, por isso que é tão difícil. Mas isso, o tão difícil, não é o tão impossível, né? Porque agora nós somos mulheres, nós somos a maioria, né? Nós temos mais estudos e nós estamos com a cabeça mais aberta, graças a Deus. E estamos em todos os lugares, gente. Mulher é um negócio assim, que multiplica. É uma coisa muito bacana, né? Mas é interessante ressaltar isso. A história das mulheres também tem uma história de sucesso aí por trás das mulheres. Sem as mulheres, não teria essa construção moderna, familiar. Porque hoje nós não temos só uma família, né? Nós temos várias famílias. O pater famílias, ele se dissolveu, né? A mulher não é, o homem já não é mais cabeça de casal. Existem N formações familiares, né? Mulher com cabeça de casal, mulher sozinha, homens que estão gerenciando essa família, né? É muito interessante esses perfis familiares. Os perfis familiares, eles geram toda essa mentalidade simultânea. E agora com a questão de transgêneros, enfim, discussão aberta. Tem vezes que fica difícil saber se a gente está desconstruindo ou se a gente está só retornando ao que um dia foi, né? Porque às vezes mas a história avança nisso, né? Você avança, tem um pico, é uma boa discussão isso, essa discussão da sexualidade hoje que está mais aberta, mais livre, mas até onde nós vamos? Acho que nós vamos chegar com isso, gente. Crianças de 5 anos já estão querendo fazer a transição sexual. Aqui nos Estados Unidos, quer dizer, eu sou babá aqui nos Estados Unidos, então eu estou vendo isso. A Berta tem 5 anos, a escola que ela está frequentando, ela tem coleguinhas que estão fazendo a transição sexual. 5 anos, gente, 5. Há que se discutir isso. É muito interessante. Há que se discutir isso e há que se tomar cuidado, porque politicamente ele pode ser mal interpretado. O que eu estou pensando aqui, será que não é uma questão de aceitação? Quer dizer, eu acho isso que está muito na aceitação. De quem nós somos, mas com 5 anos. Eu acho que esse é um debate tão interessante que, se vocês me permitirem, não pela polêmica, mas pelo tamanho da discussão, que é riquíssima, a gente pode deixar esse pedacinho para o nosso próximo encontro de roda de conversa, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que é muito interessante. A questão que a gente quer retomar aqui agora, do ponto de vista de conscientização, eu queria entrar agora na questão da violência, né? A gente tem um objetivo hoje de lançar a cartilha da violência e, para a gente entrar na questão da cartilha, eu queria dar um passo antes e chamar a Roberta para falar com a gente, mas eu queria não cometer a mesma gafe anterior, e eu queria apresentar a Roberta antes de convidá-la para estar com a gente. A Beta, como ela nos autorizou a chamá-la, tá, gente? Assim como eu autorizo todo mundo a me chamar de Poli e não de Poliana, a Roberta nos autorizou a chamá-la de Beta, tá? Ela
hoje, ela vai trazer para a gente a experiência que ela tem, acumulou aí no trabalho dela como no consulado, né? E principalmente na questão do atendimento a comunidades brasileiras na região que passam por situação de violência, de qualquer tipo de violência que seja, com, óbvio, um enfoque maior na questão da violência doméstica, né? A Roberta é membro do Serviço Exterior Brasileiro há 25 anos. Em Washington, D.C., ela atua à frente do setor de assistência consular a brasileiros, esse é o nome técnico que eu fui conhecer recentemente convivendo com a Roberta. Ela é vice-cônsul, se define como humanista, pois valoriza a condição humana, desde a dignidade, o respeito, a igualdade entre os seres, entrega-se com extrema dedicação, e a gente, enquanto líder de colegiado, pode dizer isso porque testemunhamos isso, ela vem nos ajudando no atendimento às vítimas que nos procuram nessa interface com o consulado. Ela é mestre em comunicação social, jornalista, arquiteta e urbanista, artista plástica. Vocês não têm ideia do trabalho de artes plásticas dessa pessoa, que a gente ainda vai dar visibilidade para isso. Ela está sempre estudando várias práticas holísticas e ela contribui muito, e essas práticas contribuem muito para o atendimento dela na comunidade. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente a sua experiência e ficasse à vontade para interagir aqui, interagir presencialmente. Muito obrigada, Polly, muito obrigada às líderes, muito obrigada a todos aqui presentes. É uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui, nesse local interessante, com essa vista diferente da cidade. E eu gostaria de falar um pouco dessa questão da assistência consular, que foi mais ou menos a encomenda que eu recebi, né? Que a Polly e a Clarice conversaram comigo antes a respeito. Porque pouca gente sabe que os consulados brasileiros, a rede de consulados brasileiros, tem esses setores de assistência consular a brasileiros, que é justamente para prestar serviço, acolher e assistir pessoas que estão passando por situações difíceis, por diversos problemas, e não sabem como fazer, a quem recorrer, e se sentem impotentes de buscar ajuda. Nossa base legal é a nossa Constituição, também a Constituição Federal, e o Código Civil. E, no nosso caso, nós seguimos o Manual do Serviço Consular e Jurídico e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Código Civil brasileiro. Brasileiro. Vou entrar, se vocês me permitirem, eu vou ler o trecho do decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamenta a Lei 13.445, a nova Lei de Migração, que trata sobre isso, vai responder à sua pergunta. Então, artigo 257, a assistência consular compreende o acompanhamento de casos de acidentes, hospitalização, falecimento e prisão no exterior, a localização e a repatriação de nacionais brasileiros e o apoio em casos de conflitos armados e catástrofes naturais. A assistência consular não compreende o custeio de despesas com o sepultamento e traslados de corpos de nacionais que tenham falecido no exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e atendimento emergencial em situações de caráter humanitário. A assistência consular observará as disposições do direito internacional e das leis locais do país em que a representação do país no exterior estiver sediada. Então, nós estamos submetidos à regulamentação local também. Então, isso limita a nossa atuação.
eu vou fazer um parênteses, eu já ia falar das situações que aparecem mais, né? Porque esse trecho aqui do decreto não abarca toda a gama de ações que englobam a assistência consular a brasileiros. Mas o que eu queria colocar é que muitas pessoas procuram o consulado brasileiro, ou os setores de assistência consular a brasileiros, não só em consulados como embaixadas, achando que nós temos o poder de polícia. Então, relatam uma determinada situação e querem que o consulado, a embaixada, desenvolvam uma ação, façam alguma coisa contra aquela pessoa que está empreendendo um ato ilícito, uma violência, ou uma subtração de menor, uma coisa desse tipo. E nós não podemos fazer isso, não é a nossa prerrogativa. Então, o que acontece? Nós temos um assessor jurídico, que é um advogado local, que tem conhecimento sobre as leis locais, que nos orienta também, porque algumas coisas que são permitidas fazermos no Brasil, que faríamos normalmente, nem sempre aqui nós podemos fazer. Então, o papel dele é primordial, não só para orientar as pessoas, como para orientar também a nossa equipe, até onde nós sabemos, até onde podemos ir. Mas ele ajuda porque ele sempre coloca aquele limite baseado na lei local. Então, vou voltar para os casos. Eu vou entrar na violência, tá, Poli? Mas eu vou falar dos casos mais comuns, que são a inadmissão nos aeroportos, porque vocês sabem que a imigração tem o direito de permitir a entrada ou não de um estrangeiro. Então, geralmente, quando isso acontece, eles dão o direito a um brasileiro que ficou detido no aeroporto a entrar em contato com o plantão consular. Claro que a pessoa fica indignada com a situação, mas não tem muito o que fazer. Ela tem que se acalmar e aceitar o retorno, tentar checar o que houve, o que motivou aquela inadmissão, porque às vezes pode ser um problema que ela pode resolver no Brasil. Então, é muito melhor não desacatar a autoridade e resolver. Como vou citar um caso que eu já acompanhei, caso em que a imigração não registra a saída de um nacional dos Estados Unidos. Então, quando o nacional volta, ele é questionado, mas você não saiu, então como você saiu e está voltando? Você passou pela fronteira. E quando na realidade não foi o que aconteceu, né? Então tem uma série de situações. Outros casos, além da inadmissão, a localização de nacionais. Isso é uma coisa que acontece sempre, pessoas da família que pedem para que a assistência consular dos postos busque um nacional, e a gente esbarra na seguinte situação: nós muitas vezes localizamos, às vezes não, mas quando localizamos, nós só podemos dar a informação se a pessoa localizada autorizar. E às vezes a pessoa não quer dar informações para a família ou para quem quer que seja. Bom, assistência a desvalidos, a presos, repatriação, doenças, hospitalizações, falecimentos, violência doméstica e cárcere privado, subtração de menores de idade também perdidos, catástrofes, guerras e atentados.
e eu acrescentaria aqui também o tráfico humano e subtração de menor, eu já falei. Quanto à questão da violência doméstica, nós temos observado que é o problema mais constante que chega até a assistência consular. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa, até chegar ao consulado, ela tem muita hesitação de relatar o que está acontecendo com ela, a situação de violência. E, às vezes, chega por um amigo, por um parente, por um advogado, até a gente conseguir o contato com a pessoa que está sofrendo aquela situação. E o que acontece também? Nem sempre a história é a história. O primeiro relato nunca é o que está acontecendo de fato. Então, enquanto a Paula falava sobre a questão da equidade e da igualdade, eu digo que nós temos que olhar as pessoas dentro do contexto delas, o tempo todo. Então, a atuação da assistência consular, ainda que limitada, procura fazer isso. Olha a pessoa que está vivenciando aquele problema dentro daquele contexto e tenta orientá-la para que ela possa, naquele momento, ter um primeiro socorro. E é muito importante a gente ouvir bem essas pessoas e justamente para saber como nós vamos agir, sabendo que a nossa atuação é limitada. Por quê? Nós tendo acesso a um relato de agressão, nós não podemos retirar a pessoa do local onde está acontecendo a agressão. Então, nós temos que orientá-la da melhor forma e dentro do contexto onde ela está. E, às vezes, a saída pode causar um problema maior, dependendo da situação. Então, nós procuramos levantar bem os casos para encaminhar para a orientação do assessor jurídico. E, claro, dependendo da situação, porque a nossa área de abrangência não é só o Washington, D.C., é Washington, Maryland, Virgínia, West Virginia, Kentucky, Carolina do Norte, Ohio. Então, muitas vezes nós somos procurados por pessoas que estão mais distantes. E, às vezes, com essa premissa, vocês têm que fazer alguma coisa. Sim, nós vamos procurar fazer alguma coisa, agora dentro de certos limites, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas procuram o consulado quando estão sofrendo violência doméstica ou abuso, ou estão em processo de divórcio, quando a situação já está um pouco avançada. E elas esperam que o consulado possa não só orientá-la, mas como colocar o assessor jurídico para representá-las. E isso não é possível. O que é possível fazer é somente fornecer uma orientação básica para que a pessoa saia daquele lugar. Então, o que nós costumamos fazer, muitas vezes? Fazer pesquisas direcionadas para aquela situação específica. A pessoa está vivendo uma determinada situação, ela vai precisar sair, ela vai precisar de um abrigo, ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa do advogado. Então, a equipe do setor de assistência consular a brasileiros e o assessor jurídico se dedicam a fazer a pesquisa
específica para aquele caso e encaminhar todas as informações possíveis para aquela pessoa, para que ela procure. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas não procuram a solução. Já vou me adiantar. Por que eu acho importante o grupo de vocês e a iniciativa de vocês de lançarem essa cartilha? Porque vocês podem entrar em contato e perguntar: por que você não entrou em contato com tal organização que eu lhe passei o endereço? Vocês podem acompanhar. Nós procuramos acompanhar muitas vezes o fato, mas não podemos ir muito além. Precisamos dar uma solução rápida para aquela situação, toda a orientação possível e acompanhar até certo ponto. Porque nós não podemos entrar na questão pessoal. Mas um grupo como o de vocês já pode fazer isso, já pode acompanhar de uma outra forma, já pode encaminhar de uma outra forma. Então, o que eu tenho observado na prática é isso. As mulheres sempre esperam que aquela situação se reverta, que aquela situação mude. E para nós, enquanto instituição pública, fica muito difícil chegar e dizer: olha, não vai mudar, você vai ter que tomar uma atitude, né? Então, e com isso, nós ajudamos bastante os casos, alguns são solucionados da melhor forma, mas tem um outro lado que eu acho que nós gostaríamos de poder ir além, né? nessa solução. E aí, o que nós procuramos fazer também? Todas essas pesquisas que nós fizemos, que enviamos para as pessoas, claro, não de nomes de advogados específicos que nós temos também, estão publicadas no nosso site, na área de assistência consular a brasileiros. E outras informações também podem ser encontradas no portal consular do Ministério das Relações Exteriores, inclusive com endereços e links para outras repartições consulares no mundo, né? Nós estamos atualmente integrados. Nós temos no sistema consular o núcleo de assistência a brasileiros. Dentro do sistema consular nós temos um portal de acesso onde são processados os documentos, mas tem esse núcleo onde nós registramos esses casos todos. Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa sofreu uma situação, ela estava vivendo em Hartford. Aí ela, por causa da situação de violência vivida, ela teve que se mudar, se deslocar para Nova York. De Nova York, ela teve que se deslocar para Ohio. Então, nesse caso, os consulados trabalham em coordenação para fazer a assistência consular. Um consulado registra as informações no NAB, passa para o outro consulado o caso, o outro consulado acessa a pessoa e a pessoa é acionada e, no caso da nova mudança, o outro consulado também acessa. A gente já trabalhou em casos assim, em que houve uma coordenação das equipes para solucionar. Sim, pois não. A gente já... Então, o que nós procuramos fazer
em contato com vocês, com as lideranças, foi passar informações sobre a nossa atuação, até onde nós podemos ir, e para ajudar nessa integração, né? Tanto de vocês passarem casos para nós ajudarmos, como também de encaminharmos para vocês casos que nós não podemos seguir, que já demos toda a orientação possível e não podemos acompanhar mais atentamente, né? Então, com esse sistema, o trabalho ficou muito facilitado, porque todo passo que é dado fica registrado ali. Então, se a pessoa precisa mudar para outro local, o posto em outro local vai ter acesso àquelas informações. Isso facilitou também em casos de repatriação, por exemplo, que as pessoas pediam para ser repatriadas aqui e depois elas iam para o Brasil, voltavam e pediam para ser repatriadas em outro local. Roberta, E agora não tem mais. Sim, pois não. eu sei a resposta, mas talvez algumas pessoas não saibam. Então, eu vou te fazer a pergunta para você Sim, contar. claro, pois não. O consulado, a assistência consular, ela atende brasileiros e brasileiras independente do status migratório? O que eu quero dizer com isso? Independente se a pessoa está documentada ou não documentada no país? O status migratório da pessoa não nos interessa. Não é uma questão que nós vamos levar em consideração, a menos que o problema que ela estiver passando tenha alguma influência, o status imigratório dela tenha alguma influência no que ela está passando. Vou dar um exemplo. Já atendemos vários casos de brasileiras casadas com norte-americanos. E esses norte-americanos são os sponsors do visto delas. Então, existe, muitas vezes, uma ameaça, uma chantagem por parte desses maridos norte-americanos de que eles vão se separar, eles vão cortar o processo imigratório dessas mulheres e elas vão ficar aqui sem condições nenhuma de se manter, de trabalhar e de nada. Então, esse fator, nós observamos que é um fator que amedronta muito as pessoas e que para o consulado não faz a menor diferença. O nosso papel é atender todo e qualquer brasileiro que esteja aqui na nossa jurisdição e fazer isso da melhor forma possível. O nosso papel é acolher essas pessoas, ouvir o relato delas, analisar o contexto onde ela está inserida e onde aquele problema se desenvolve para procurar dar a melhor orientação possível para que ela saia da situação ou para que ela consiga enfrentar a situação. Então, status não é uma coisa que nós perguntamos, a menos que aquilo esteja realmente afetando, como eu relatei a vocês. E todos são bem-vindos. Já atendemos, é mais raro, mas já atendemos senhores também, já atendemos brasileiros passando por situação de violência, né? Já atendemos também pessoas homossexuais e pessoas numa relação homoafetiva, e para nós não faz diferença. Nossa obrigação E tem que é ajudar? atender. Você atendido? Não, o que precisa ser feito?
a pessoa precisa ou entrar em contato com o plantão, com o número do plantão consular do consulado, ou enviar um e-mail para o e-mail assist@cgwashington@itamaraty.gov.br. Nós pedimos que o contato inicial seja por e-mail e que a pessoa coloque informações mínimas a respeito dela. E a melhor forma que nossa equipe possa contactá-la, né? Algumas pessoas enviam o e-mail e já informam, olha, eu vou deixar meu telefone, mas em tal horário eu não posso atender por essa situação. Então, nós procuramos entrar em contato com a pessoa no horário estabelecido. Não quero só eu fazer pergunta, não. Alguém mais tem pergunta? É quando a pessoa, né, entra em contato, então, o telefone, o papel do consulado, nesse momento, é dar orientação. Essa orientação, ela normalmente é uma orientação jurídica, assim, quero saber em que nível chega essa orientação, tá? Você deve procurar isso. Não. Você deve fazer um boletim de ocorrência, você deve pegar em que nível? Sim, esse nível, por exemplo, já houve um caso de uma senhora que o marido não permitia que ela atendesse ligação, que ela tivesse contato com a família, e nesse caso você pode acionar a polícia, você pode fazer tratativas para que a polícia local interfira e vá lá e veja a situação da pessoa e retire a pessoa do local. E a orientação, sim, do boletim de ocorrência, sim. Outra coisa, do 911, porque muitas pessoas ficam com medo de chamar o 911, mas numa situação dessas, o recurso que você tem mais próximo e mais certo é o 911. Nós tivemos recentemente uma conversa com advogados de uma instituição de ajuda, e eles colocaram uma coisa muito interessante, que você não precisa ter os registros, os boletins de ocorrência, para você entrar com processo contra o agressor, né? Você pode, tendo o apoio dos advogados, orientação dos advogados, entrar com o processo e aquela sua acusação ser validada de outras formas que não o boletim de ocorrência, ou que não chamar o 911. Aí, o que o nosso assessor jurídico falou imediatamente? Está correndo risco, está sofrendo violência, 911. Não tem o que pensar, o que fazer, é 911. Depois, sim, a pessoa vai buscar o advogado, vai buscar uma instituição desse tipo, uma ONG, que desenvolve trabalho pro bono, para defendê-la. E o que acontece? O nosso assessor, ele tem essa conversa preliminar com a pessoa e ele fala das alternativas que a pessoa tem. Então, muitas vezes, ele busca o advogado pro bono para aquela pessoa, ou a instituição. E nós também fazemos a mesma coisa, a nossa equipe faz a mesma coisa. Agora, no site, já tem várias listas publicadas no nosso site de instituições pesquisadas por nós. Nós só não estamos colocando os nomes dos advogados que ele indicou para cada caso, porque aí não conhecemos os advogados, não vamos divulgar, né, nomes de pessoas que
sem autorização e que nós não temos o contato direto, né? Mas ele... Essa lista que o consulado forneceu faz parte da lista de instituições que está na cartilha que a gente colocou. E uma coisa que a Roberta está te respondendo, que eu acho que é importante a gente ter consciência, é assim, o primeiro acionamento de uma vítima, que pode ser feito inclusive por prevenção, e qualquer uma de nós aqui pode ser procurada para isso, se você está em perigo iminente, é 911 agora, porque existe uma urgência. Se o caso está administrável, tem o consulado para te apoiar se você for uma brasileira, tem outros hotlines de ajuda que estão na cartilha também, porque cada caso é um caso. Isso a gente tem aprendido na tratativa do protocolo. Você tem que entender a situação daquela vítima, ver o que é mais urgente e quais são as instituições que vão atendê-la. Às vezes é um shelter, que ela precisa sair daquela situação na hora e ir direto para um abrigo. Às vezes é uma vara da família primeiro, porque ela já tem um processo de separação em andamento, ela precisa de uma orientação. Então, varia bastante. E a cartilha tem muito esse objetivo, da gente primeiro conscientizar, mas também oferecer os canais de ajuda onde essa vítima vai ser ouvida e cada caso vai ser direcionado da melhor forma possível, porque é muito complexo. É isso mesmo, Polly, obrigada, porque é uma coisa que a gente sempre fala, no consulado, cada caso é um caso, você nunca dá uma solução igual para outro caso, porque tem uma série de peculiaridades. Nós observamos comportamentos comuns, muitas vezes, né? Na vítima e nos agressores, mas os contextos são tão variados e, às vezes, a pessoa que entra em contato com a gente está passando uma situação de abuso, ela está lá na Carolina do Norte, tem criança envolvida. Então, uma coisa muito comum, eu vou aproveitar e falar, as mães, quando estão nessa situação, e elas querem sair a todo custo e querem levar as suas crianças. E muitas acham que o consulado tem de ajudar. Criança brasileira não viaja sem autorização do pai. Então, o consulado não pode ajudar, o consulado pode ajudar dessa forma. Se a violência é muito grande, você está correndo perigo, seu filho também, 911, é a polícia local que tem que dar conta. Não dá para ficar na mesma casa, vai ter que sair. A própria polícia local sabe de shelters que recebem essas pessoas nessa situação. Então, a pessoa pode pedir, e pode pedir o contato que o consulado pesquise ou que o advogado pesquise também, né? Então, assim, é muito diversificado, é um universo muito, muito complexo. E, às vezes, a gente percebe que se a pessoa sair naquele momento, ela vai perder tudo. Quer dizer, ela quer sair, mas tem criança, ela vai abandonar o lar e a criança, ela já sai perdendo no processo. Então, do contexto, sim. Né? Exatamente, dependendo do contexto, ela já pode sair perdendo. Então, a gente tem que ter uma dinâmica muito grande para perceber essas diferenças e para procurar atender aquela demanda da melhor forma. Mas nós somos humanos também, né? Então, nós desenvolvemos essa escuta cada vez mais, mas algumas vezes nós escutamos relatos que não estão sendo muito precisos. Tem uma coisa que a gente conversa muito quando trata dos casos, a Roberta e eu, é que, assim, às vezes você precisa ajudar a vítima a contar a própria história. Porque você vai fazendo perguntas, ela vai elaborando e vai criando até um pouco de noção daquele contexto que ela está inserida, porque a situação de vulnerabilidade é tão grande, o impacto emocional, que ela não consegue contar, às vezes, a própria história. Eu queria aproveitar para a gente entrar na cartilha com a Clarice e com a Marília, mas antes, eu queria agradecer a parceria da Roberta,
infinitamente, assim, em todas as vítimas que a gente precisou, todas as situações que a gente acionou o consulado, não houve uma única situação que a gente não foi atendida por ela, com toda a Obrigada. dedicação, com todo carinho. Obrigada, E o Polly. mesmo estendido a vítimas que te procuraram também, que te foram atendidas, né? Acho que aqui, em nome do colegiado, eu agradeço não só em nome do colegiado, mas também em nome das mulheres que são atendidas. Claro. Mas quais são as implicações? Eu sofro um abuso em casa, por exemplo. Aí eu ligo para o 911, tá? Aciona a polícia. E quais são os outros passos? Porque no Brasil, a gente sabe, chamou a polícia faz o registro, boletim de ocorrência, aí depois o CONIT vai para o fórum. Como que isso funciona no Estado? Você pode pedir medida protetiva, pode. Você pode pedir medida protetiva. Vai depender da situação lá na hora, mas isso vai para a corte. Você vai chamar a polícia. A polícia, ela faz o registro, vai lá e tira Sim, aí você vai à corte, ela tira você da situação, você pode ir à corte e pedir a medida. Você pode, muitas vezes a polícia, sabendo o shelter que tem assistência jurídica, já te leva para um shelter que tem assistência jurídica. Lá no shelter já vão orientar sobre o que fazer. Não, você tem que fazer ações. Você tem que fazer ações. Por isso, você precisa da orientação. Mas, como diz o nosso assessor, 911. Emergência. 911. Porque essas advogadas que atuam numa ONG justamente que ajudam nesses casos, que encaminham esse tipo de caso e acompanham todo o processo na justiça, falaram que existem várias formas de você comprovar a agressão, que conforme você relata a agressão, pelo seu comportamento, eles têm como verificar e saber se você está falando a verdade ou não, se você está sendo preciso. E os advogados sabem os canais para fazer isso. Só que aí, nessa reunião que nós tivemos, nosso assessor foi bem taxativo, correu perigo 911, não fica esperando avançar e ir além. Correu perigo 911. Sim. É uma questão. Por exemplo, o consulado não dispõe de verba para custear esse tipo de situação. Nós não temos verba para custear um advogado, nós não temos verba para pagar um aluguel para uma pessoa que está necessitada. Nós temos uma pequena verba que é para pequenos auxílios humanitários. Então, se a pessoa está desabrigada, ela saiu de uma situação dessa, ela teve que sair, sei lá, ela mora numa cidade de Maryland, teve que vir para DC, veio para DC fugida, porque foi a carona que ela conseguiu, ela está aqui na rua, não tem como se alimentar, ela procura o consulado, o caso dela vai ser considerado analisado e vai se pedir uma autorização para dar uma pequena ajuda, sim, para ela fazer uma refeição, para eventualmente procurar vamos dizer, um hostel, uma hospedagem mais barata, mas isso não pode ser feito por um período continuado, é só uma situação assim, super emergencial. Se ela está sem dinheiro, existem abrigos que a pessoa pode ficar com criança,
por um mês. E existe abrigo que a pessoa pode ficar por 2 meses, por 3 meses. Tem abrigo que a pessoa pode ficar até por 6 meses. Então, ela precisa, a partir do momento que ela consegue sair e vai para um abrigo, ela precisa buscar ajuda e orientação legal. É aí que, vamos dizer, é aí que nós não conseguimos ir além, porque nós não temos como acompanhar. Nós fazemos aquele socorro imediato. A gente encaminha, mas a pessoa tem que fazer o movimento de buscar. Muitas vezes nós encaminhamos, a pessoa nos dá notícia, nós entramos em contato, perguntamos como está o andamento, mas muitas vezes a pessoa não quer falar. Não quer, a situação é tão difícil, tão grave muitas vezes, que existe essa dificuldade. Eu recebi orientação, eu saí. Agora eu estou aqui nesse lugar, mas ela silencia. E aí nós temos de respeitar. E por isso que a Poli vai entrar na cartilha, por isso que eu vejo, quanto mais grupos existirem, como o Mulheres, Grupo Mulheres do Brasil, quanto mais grupos de pessoas com esse propósito de se voluntariar para ajudar essas pessoas, como disse a Paula, nós temos que estar conectadas, nós temos que estar ligadas, porque uma vai passando a informação para a outra, e aí você cria uma base de apoio, porque enquanto instituição, nós, né, eu estou falando no caso do consulado, nós podemos ir até um ponto, nós não podemos ir além, nós às vezes tentamos, mas vocês podem ir além, outros grupos poderão ir além, esses grupos conectados, né, poderão ir além, quer dizer, nós vamos criando uma força estratégica aí de apoio. Obrigada, Roberta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Agora eu vou chamar a Clarice. A Clarice é a nossa líder da causa do combate à violência contra mulheres e meninas. E está com a gente online a Marília. E eu vou aproveitar essa ocasião para, além de apresentá-las, agradecer a Marília por ter aceito o nosso convite formal de formalizá-la na liderança do Comitê de Causa de Combate, porque a Clarice, no começo, já abraçou a causa, não sabia nem direito como é que ia ser, já chegou e já falou, não, vamos lá. E a Marília foi aos poucos se aproximando, foi chegando mais perto dessa questão, e a gente queria agradecer que ela também agora formalmente aceitou e está tocando. Já vinha tocando, né? Ela só agora ganhou o nome. E eu vou apresentá-las, né? A Clarice é escritora. Cadê o livro, Clarice? Livro. A Clarice é escritora, arquiteta e doutora em Geografia Humana, atuante no desenvolvimento de projetos relacionados à sustentabilidade ambiental e inclusão social. A Marília é pedagoga, especialista em gestão de pessoas e comunicação, e por 16 anos foi diretora em grandes grupos multinacionais. Hoje é empreendedora, fundadora de um hotspot criativo, consultora de branding, tendências de comportamento e consumo e criadora de marcas, curadora de conteúdos e publisher. As duas estão à frente do Olhar de Clarice, que conta para a gente o que é o Olhar de Clarice da sua fala. É uma plataforma digital criada pela Marília, né? Porque ela disse, você vai escrever um livro? Eu falei, vou. Mas você vai fazer o quê? Eu falei, escrever o livro. Para que você quer escrever o livro? Para as pessoas conhecerem a história. Mas e a pessoa faz o quê? Lê o livro, põe na estante, empresta para um amigo, enfim. E, na verdade, a ideia era toda de ter por trás da história, a história foi, digamos, o motor desse movimento, a minha história pessoal, mas a ideia de realmente criar uma plataforma em que a gente consiga informar, conscientizar, trazer informação, né? Criar essa roda de conversa virtual, né? Que há pessoas também que chegam através do Olhar de Clarice e dizem como é que eu chego perto disso,
Como é que eu tenho tal informação? Então, tal como disse a Paula, a gente está lá mostrando diariamente conteúdos com dados, informações, pesquisas sobre esse assunto, e, ao mesmo tempo, também dizendo, acorda, tem muita coisa para ser feita, tem uma rede de mulheres que pode te apoiar, você não está sozinha no mundo, você não é a única pessoa que sofre esse tipo de violência, seja essa, seja aquela outra, qualquer que seja, então venha fazer parte. Então, é uma plataforma digital, o Olhar de Clarice, que foi construído à época do lançamento do livro, há quase 2 anos, e agora, mais recentemente, atuo em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, criando conteúdo específico para divulgação sobre esse tema da violência, enfim. E da cartilha, você quer que eu coloque Eu a quero que você coloque a apresentação? apresentação, Então, por peraí, gentileza. gente, só um minutinho que eu vou colocar a apresentação aqui. Tem horário de É saída? 5h30, eu olhei, é 5h30 o fechamento, né? Nós estamos aqui, mas a gente vai ser A rápida. Marília mandou em qual? Mandou no WhatsApp. Peraí. Não, aquela é a minha. Aqui. Na verdade, o propósito da reunião de hoje é fazer o lançamento oficial, formal, da Cartilha da Mulher, que foi um trabalho do grupo, do comitê, do Grupo Mulheres do Brasil. Esse aqui a gente agradece muito a Poli, porque muito do que está aqui é conteúdo dela. Claro, a gente sabe que o Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Helena, tem esse tema como uma prioridade hoje. A Luísa nos contou no primeiro evento, aqui no dia 1º de novembro, com o lançamento do comitê do Núcleo de Washington, que, na verdade, ela só não passou a atuar firmemente nesse propósito, porque partiu a Covid, chegou a Covid e ela tinha que atuar na questão da vacina, da saúde, houve outras prioridades que passaram na frente, mas que agora, a partir desse momento, já do ano passado, a questão do combate à violência contra a mulher é, de fato, uma bandeira muito forte, muito particular da Luísa Helena e do Grupo Mulheres do Brasil. E, com isso, todos os núcleos, e os núcleos são hoje, somos 110 mil mulheres no Brasil, todos, há núcleos em toda e qualquer cidade do Brasil, muitas, e também 25 núcleos no exterior, e nós fomos convidados, então, a partir da criação do comitê, que foi aí esse último evento em janeiro, 21 de janeiro, a elaborar esse trabalho especificamente. Então, é essa roda de conversa que a gente quer ter com você e que o propósito principal é realmente reforçar aí esse pacto pelo fim da violência, né? É uma iniciativa que veio do Grupo Mulheres do Brasil, todos os núcleos estão desenvolvendo as suas cartilhas, claro que ela tem toda uma premissa que é comum a todas as áreas, mas cada núcleo territorialmente tem as suas particularidades, especialmente os núcleos do exterior, porque cada um tem as suas regras e legislações específicas locais que nos atendem, e a questão das redes de potencial parceria de apoio. A ideia também da cartilha é apresentar alternativas para que essas parcerias possam ser feitas, tá? Então, assim, agradecer, né? Que bom que a Luísa pensa nessa história e tem isso como um grande mote. Eu tive a oportunidade, no dia 1º de novembro, de estar com ela, de falar sobre o livro, troquei livros com ela, porque também tem a biografia dela, que é muito interessante, e a fala dela comigo foi exatamente isso. Esta é uma prioridade do nosso grupo, é muito importante trazer mulheres, a gente precisa trazer mulheres de todas as classes, de todos os níveis, de todas as cores, a gente precisa diversificar também muito mais essa sala, né? Trazer pessoas que representem essa sociedade, e ela disse, precisa incluir o homem. A gente não pode esquecer de incluí-lo nessa conversa, né? Porque isso é uma conversa sobre mudança de comportamento, sobre mudança de cultura, sobre mudança de premissas com as quais a gente foi educada e, ao longo do tempo, aprendeu a conviver, né? Então, essa é a importância. E a cartilha, ela traz uma série de conteúdos que está aí sumariamente descritos, né? Primeiro, o que é a violência, e aí todo tipo de violência, violência verbal, violência física, violência psicológica, violência material, né, de você restringir acessos a recursos, enfim, violência sexual,
Enfim, isso é muito importante. E a ideia, o mote principal é romper o ciclo de violência, fazer com que essa mulher que sofreu qualquer tipo de violência fale, se exponha, saiba pedir ajuda. E isso não é fácil, não é fácil, né? Ela se sente envergonhada, ela se sente culpada, ela sente que é parte daquela história, que ela não consegue achar uma rota de fuga, não consegue identificar saídas. Então, assim, romper o silêncio é a coisa mais importante. Falávamos há pouco dos comportamentos na história ao longo de todo o tempo, e a gente tinha aquela história de que em conversa de marido e mulher, ninguém põe a colher, ninguém mete a colher, a Luísa Helena diz, meto sim, é lá que eu tenho que estar. Enfim, então a gente tem que ser essa voz que auxilia as outras pessoas, porque as pessoas, às vezes, vítimas dessa violência e por tanto tempo, não se enxergam como vítimas. Aliás, até se culpam, né? Elas se sentem causadoras daquele ciclo de violência, então não enxergam que aquilo não é uma situação normal, não é uma situação natural, não é uma situação... Ela precisa entender que ela pode fugir disso e que ela merece toda a atenção, carinho e amor do mundo para poder sair disso. Então, essa ideia de romper o ciclo da violência é romper com o silêncio, é permitir dar voz, que essa pessoa realmente consiga falar, consiga se expressar, e, a partir dessa fala, buscar essa ajuda. Então, aquela figura, a imagem de vamos dar as mãos, é essa rede de apoio que a gente tem que construir com as pessoas que nos cercam. Então, tem que meter a colher, sim, numa situação que você veja que está no seu vizinho, que está na sua, enfim, no seu contexto, seja no trabalho, seja no ambiente doméstico, seja em qualquer situação, a gente tem que meter a colher e tem que falar. E são vários os sinais de violência que a gente pode perceber, nem sempre são fáceis de decodificar. As crianças, especialmente que sofrem abuso, elas não sabem dizer o que aconteceu, elas não entendem, eu digo, eu não decodifiquei, eu não entendi, mas eu mudei meu comportamento. Então, eu dei sinais no dia seguinte. Horas depois, eu dei sinais do que tinha acontecido. Mas nem sempre isso é perceptível. Então, a gente precisa aprender, né? Aprender a saber reconhecer. Aqui a gente falava, né? A gente não aprendeu que um homem falar alto com uma mulher é uma violência. Ao contrário, a gente achou que isso sempre fosse normal. A gente nunca aprendeu a história do filho e do comando e da autoridade e de tudo isso. A gente perpetua, a gente também comete esses erros, como disse a Paula, né? Então, a gente precisa reaprender uma série de coisas, e esse é um conceito muito importante, né? Ressignificar que essas violências não nos pertencem, não nos cabem, e que a gente precisa reconhecer sinais, seja em nós mesmas, seja nos outros, mulheres e homens, meninos e meninas, todos eles sofrem, e é muito mais comum do que a gente imagina ser. E os sinais estão à nossa frente. Então, a gente precisa aprender a reconhecer. Como compreender como ocorre? Enfim, é a mesma situação, né? Isso tudo está muito bem explicado na cartilha, e a cartilha, além de tentar conscientizar, informar, ela também dá o como fazer, né? Seja a procura dos meios de fuga, dos kits de emergência, a lista de potenciais instituições parceiras, como o próprio consulado, ou outras que são ONGs que atuam nessa área, e aí ela tem especificidade territorial, então ela é especificamente Sim. dirigida à região de DMV, que é a área da atuação do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Washington. Então, assim, gente, procure por ajuda e ajude o outro a pedir ajuda, né? A gente quer ser essa rede de apoio, essa rede de amor, de proteção e de cuidado com o outro, né? Então, por favor, vamos seguir nessa direção. Violência não está restrita aos países subdesenvolvidos. A violência nos Estados Unidos não é diferente do que ocorre em todo e qualquer país. E, gente, violência é violência. Violência é crime. Todo e qualquer tipo de violência tem. Eu não sou advogada, mas tem advogados aqui. Violência é crime, né? E a vítima, ela precisa saber identificar e pedir ajuda. O agressor vai ter lá o seu papel, vai ser, né, o abusador, o agressor, ele vai e deve sofrer todas as penalidades criminais, mas você tem direito de viver, ter na maior plenitude, paz e amor que te é permitido. E outro dia eu ouvi um relato
sobre uma pessoa, era um vídeo na internet, e ela dizia, nós que sofremos violência, nós que vamos morrer 2 vezes. E isso me arrepiou profundamente, porque pessoas que sofrem violência já morrem de alguma maneira, né? Morrem no sentido emocional, morrem no amor próprio, morrem para si mesmas, né? Morrem sem saber ou não valorizar a si mesma e todo o seu potencial. Então, a gente precisa saber de que violência é crime. Todo e qualquer tipo de violência, né? No trabalho, assédio no trabalho. Eu mesma já fui uma de que já bati na porta né, onde reclamar e disse, olha, está acontecendo isso com aquilo, com aquela pessoa, não comigo, mas eu já denunciei pessoas no trabalho para que pudesse realmente ter algum tipo de ajuda. Então, assim, não podemos nos calar. A gente tem que aprender a ser essa rede de apoio, a dar realmente um olhar de atenção, de carinho, e fazer com que as outras pessoas procurem ajuda, porque temos saída, há saída. Agora eu vou chamar a Marília. A Marília tem uma experiência aí que ela pode também nos ajudar a relatar. Marília, por favor, eu vou seguindo aqui com os slides. Sim, tudo bem, gente? Obrigada por todos estarem aí. Pegando um pouco da fala da Roberta, pegando um pouco Indo da bem? fala da... Mais ou menos, tem como aumentar? Espera aí só um pouquinho, que a gente vai tentar aumentar aqui, tá bom? Aí, obrigada. Aumentou ao máximo. Pegando a fala da Roberta, pegando a fala... Oi? Posso continuar? Então, pegando todas as falas que nós já tivemos, além da questão da legislação, que vagarosamente estamos avançando, e já avançamos muita coisa, além da questão de procedimentos, de instituições que estão nos apoiando, nós temos uma palavra que chama-se comportamento, né? Nós mesmos nos comportamos de uma maneira que nós precisamos mudar. E aí eu coloquei aqui uma frase que vocês depois vão entender, naqueles famosos anos 80, que às vezes a gente tem vergonha de falar, mas eu trabalhei numa empresa chamada British American Tobacco, que no Brasil vem a ser a empresa que fabrica os cigarros da Souza Cruz. Eu tinha um plano de benefícios na empresa que incluía plano de saúde, seguro de vida, vaga para o meu carro na garagem, e tinha 3 pacotes de cigarros por mês. Isso significava 30 maços de cigarros por mês. Isso era um benefício que o funcionário tinha. Uma marca exclusiva para os funcionários. Tinha uma marca exclusiva para os funcionários. Não era comercialmente vendido. E isso, o que era isso? Isso era comportamento, era o machismo, era ser legal, era legal fumar, era interessante, era um símbolo de status, enfim, era muita coisa. Mas, alguns anos depois, o que aconteceu? A gente foi tendo informações, claro, da área de saúde e de diversas outras áreas, e o cigarro faz muito mal. E realmente muito mal. Então, no Brasil, nós tivemos uma legislação, a partir de 2011, que passou a exigir que os fabricantes exibissem imagens de advertência nas suas embalagens. E eram imagens horrorosas, não sei se vocês se lembram disso, e eram imagens horríveis, de pessoas que perdiam um pedaço de pernas e coisas, enfim, por aí, eram coisas terríveis. Mas isso, junto com a proibição da propaganda, que existia uma propaganda muito forte nos meios de televisão, rádio, jornal e revista, acabou inibindo o consumo do cigarro, e realmente deu certo, deu muito certo. Esse exemplo que eu dei, vocês vão mais adiante, vão conseguir entender por que eu estou falando sobre isso. Passa o próximo slide, pode. Aí.
O Disque Denúncia, o Disque 100, que é o Disque Denúncia, aí tem uma informação errada, que é o Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, ele foi criado em 1997, apenas. O Disque 180, que é especificamente no Brasil a Central de Atendimento à Mulher, foi criado em 2003 e implementado efetivamente em 2005. Como disse a Paula, a Lei Maria da Penha foi criada em 2006, a Lei do Feminicídio foi criada em 2015, a Lei da Importunação Sexual, enfim, foi criada praticamente ontem, né, 2018. Temos um dado que eu encontrei na internet, a americana, uma atriz americana da década de 30, chamada Patricia Douglas, foi a primeira atriz americana de Hollywood a denunciar um estupro ocorrido dentro dos estúdios da MGM no final da década de 1930. Então, olha o tamanho do gap que nós temos em termos de ajuda, atendimento, escuta, encaminhamento, denúncia, enfim, uma série de coisas que deveríamos estar prestando para a sociedade e não conseguimos. Nós temos um gap de 1930 a 10 anos atrás. É uma coisa completamente absurda. Então, o que a gente tem hoje? Atrizes, apresentadoras de TV, empresárias, donas de casa, empregadas domésticas, executivas de grandes empresas, mulheres comuns, no final das contas, que só tiveram coragem de expor suas dores, denunciar seus abusadores, e o que a gente escuta, lê, vê vídeo, recebe informação, lê nos portais, nos jornais, isso está acontecendo de 3, 4 anos para cá. Onde é que estavam essas mulheres? Não existiam? Claro que existiam. Todas as mulheres existiram. Todas essas dores estavam enraizadas, escondidas debaixo de tapetes e camadas que a pessoa vai criando, porque, como disse a Clarice, muitas vezes o comportamento não é decodificado, mas a mudança é imediata, seja ela qual for. E aí você vai criando camadas e mais camadas dentro de si, ou para o exterior, para se projetar, para se proteger, para se proteger de outros, para seguir a sua vida final. E são tantas as camadas que aquilo fica escondido, escondido, escondido mesmo. E você só consegue, muitas vezes, sair desse ciclo por um triz, uma informação que chega, mas o que a gente precisa, na verdade, é conscientizar cada vez mais, mostrar cada vez mais como é que acontece, o que é a violência, como que o ciclo acontece, de que forma que as mulheres são estupradas até por próprios maridos, né? Isso acontece em casa, na rua, na escola, no trabalho, enfim. Então, nosso papel é falar. Há menos de um mês, os maiores patrocinadores do BBB, e o Magazine Luiza era um deles, se posicionou contra o assédio ocorrido dentro do BBB, de dois protagonistas masculinos que assediaram duas mulheres. E foi a primeira vez na história da televisão brasileira, do maior veículo de comunicação do Brasil, que penalizou ao vivo e a cores 2 protagonistas e os retirou do cenário, né? Esse veículo de comunicação é um veículo que tem passado por grandes mudanças ultimamente, muitas mudanças. Ele saiu, não é para contar nenhuma história, mas ele saiu das mãos familiares e foi para as mãos corporativas. E só quando chegou nas mãos corporativas é que se percebeu tudo que estava acontecendo
o assédio que era cometido entre atrizes, atores, diretores, cenógrafos, enfim, uma série de coisas. Então, só quando você implementa determinadas políticas é que você passa a entender e a perceber como é que ocorre. Eu acho que eu perdi, ficou para trás, um slide que eu queria... Isso, um slide que eu queria falar para vocês. A primeira denúncia contra o médico Roger Abdelmaci, eu acho que todo mundo se lembra, aquele ginecologista famoso em São Paulo, ocorreu em 1993. A condenação dele só aconteceu em 2010. As primeiras acusações contra Harvey Weinstein, o cineasta americano, começaram em 2017. Foi com as mulheres que o acusaram, foram as mesmas mulheres que começaram aquele movimento do Me Too. As primeiras acusações contra o famoso João de Deus aconteceram em 2018. E foi também em 2018 que eu passei a entender um pouco mais desse universo. A pessoa que iniciou as acusações contra o João de Deus era uma pessoa muito próxima a mim, a Sabrina, e ela tomou para si aquela causa e ela resolveu, abandonou a família e saiu pelo mundo buscando informações de pessoas que eram líderes políticos ou qualquer outra coisa que estavam ali usando aquele poder que tinham para poder fazer acusações, para poder fazer abuso, né? E ela acabou, infelizmente, ela faleceu. Até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu, mas ela ficou gravado no currículo dela que ela foi a principal acusadora do João de Deus e do Prembaba. Duas figuras realmente importantes no cenário e que até hoje a gente escuta de casos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Juntando desde do maço de cigarro até as informações mais atuais, como o BBB, a gente só vai conseguir seguir adiante se a gente tiver voz, se a gente colocar a nossa cara na tapa. São nossas imagens, são nossas histórias, são os nossos depoimentos, são as nossas denúncias, é a nossa roda, é a nossa rede de apoio, são as mulheres que nós apoiamos, são as mulheres que pedem apoio. Enfim, a gente precisa pegar tudo isso e conseguir transformar isso em algo bom, né? Não dá mais, tem uma super ativista, que é a Luciana Temer, ela disse, nós temos que ser a última geração que vai fazer essa denúncia. Não podemos mais nos calar. Não podemos. Calar, né? Última geração a se calar, exato. Mas que a Então, gente, pelo menos, a última a se calar. Desculpa, a última geração a se calar. Então, só aí é que a gente vai conseguir viver num mundo mais tranquilo, sem violência, e com essa equidade que a Paula mencionou e demonstrou, e que é tão difícil de alcançar. É isso, obrigada. É um processo, cada um está fazendo o seu pedaço, né? Então, a gente também quer aqui fazer a diferença dentro daquilo que nos cabe. Então, agradeço muito a Poliana, a Paula, a Roberta, né? Essas palestras que a gente ouviu são todas muito informativas e é muito importante a gente ter essa construção toda muito junto com a gente, porque é um processo. Vamos adiante que vai dar certo. Serão 123.